Varão valoroso, bom dia! Tudo bem, galera? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, Gabriel? Hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Agora são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. Ontem a gente teve a nossa oração à noite, né? Você que participou aí à noite da nossa oração. Certamente muitos testemunhos, né, aconteceram, muita gente foi curada ontem. Foi muito legal, né? Uma oração muito intensa. Ficamos 55 minutos orando ontem, né? Era para ser meia hora só a nossa oração. Por fim, ela durou 55 minutos, né? Foi uma bênção, muita gente alcançada, muita gente curada. Graças a Deus, né? Graças a Deus, foi muito legal. E a gente pôde dar uns glórias juntos aí, né? É isso aí, né, irmão? É isso aí. Oi, Guta, bom dia. Deus abençoe vocês. Tá tudo bem aí, galera? Tudo beleza? Eu espero que sim. Olha aí, né, Érica Moraes. Recebeu uma cura também, né? Josiane, parabéns, queridona. Feliz aniversário. Que legal, né? Ontem muita gente foi curada, né? Na verdade, ontem só caiu a nossa internet, né? A gente vai deixar assim, né? Caiu a internet só, a gente não conseguiu voltar mais. A gente tava com bastante gente aqui na nossa casa, bastante gente, né? Trabalhando e enfim, né? E aí aconteceu um problema aqui, enfim, né? E caiu a internet, a gente não conseguiu voltar mais, entendeu? Foi só isso que aconteceu, a gente já ia voltar, porque resolveu o problema rápido, mas daí não deu, caiu a internet, a gente não conseguiu voltar. Ontem estava, inclusive o pessoal que estava aqui consertando, né, a internet e tal, o sistema de segurança da nossa casa, né, nossa equipe de segurança, estava todo mundo aí ontem, bem tranquilão. Então deu tudo certo, né, deu tudo certo, ficou tudo bem, peço que vocês desculpem aí, mas você sabe que a gente fazia as coisas ao vivo, quando acontece alguma coisa inusitada, você precisa correr, né? Você sabe disso, né? Então, ainda mais a gente, né, na atual circunstância que vive, entendeu? Então, peço que você desculpe aí, mas tá tudo bem, deu tudo certo, entendeu? Ficou tudo legal aí, ficou tudo bacana, tá bom, irmão? Deu tudo certo. No final aí, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, é assim que a gente fala, né? Tá? Então deu tudo certo, né? Vamos ficar com essa história aí que tá bom, né? Assim tá legal, tá? Beleza? Vamos ler o texto, Marcos capítulo 9, verso 14. Vamos lá? Vamos lá, irmão. Marcos capítulo 9, verso 14. Tá? Como é que a gente fala? Depois que casar, passa essas coisas. Quando você casar, passa isso aí, né? Lembra que nosso pai falava isso pra gente quando a gente era criança, né? Tinha um problema. Falava, não chora, depois que você casar, isso aí vai passar, vai ficar tudo bem. Ai, 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 né? Mas ontem a gente já fez oração, foi bem legal, né? Deu tudo certo, foi tudo bem, graças a Deus, não é? Graças a Deus, deu tudo certo. Ai, Jesus. E nós vamos caminhando aí, vai dar boa, né? Vai dar boa. Hoje é quinta-feira ainda, né? Aí temos coisa para rolar, né? Mas amanhã, daí hoje eu vou trazer as cartas de ontem, eu vou ler hoje daí, tá? As cartas de ontem, eu não vou deixar vocês perderem o capítulo da história, né? Mas não teve o que fazer, né? Não teve como, né? Foi esse negócio da internet é fogo, né, irmão? Internet é fogo, irmão. Isso aí é complicado, né? Esse quando dá, a gente tem que sair todo mundo correndo para resolver, né? Isso é fogo aí, né? Mas tá bom, né? Mas tá bom. Posso ler o texto aí? Posso ler o texto aí? Tudo bem com vocês? Posso ler? Vamos lá. Ontem aconteceu uma coisa inusitada, né? Pela primeira vez na oração, a gente tinha mais de 4.000 pessoas na live do X. Que legal, né? Que legal, né? A galera tá vindo forte pro X aí. E isso está acontecendo porque vocês estão compartilhando a live. Eu queria pedir para vocês que estão no X, né, que você não deixe de compartilhar as nossas lives na tua página. Compartilha ela.
Ajuda a gente, né, compartilhando. É mesmo, Cris? Olha o testemunho da Cris. Pastor, lembra de mim? Fui te conhecer no dia do seu aniversário. Fui no culto de domingo em Guaratuba e você fez uma oração para mim, pois eu estava acima do peso e não conseguia emagrecer. Meu ex-marido tinha feito um trabalho de magia para eu perder toda a minha beleza. Pastor do céu, estou outro. Ô Cris, você foi quem me deu aquele perfume de presente, né? É tu, né? Ah, tá legal. Tem que vir, né, para fazer aquele rango para nós lá, né, Cris? Tem que vir para fazer aquele rango lá que você ficou devendo, né? O Branco tava falando de tu esses dias, falando, pô, e aquela irmã não vai voltar para fazer aquele rango lá. Você sabe que aqui nós jacaré é um bicho, né? Eu lembro que você fez o mocotó. Não tava terrível, tava bom. O Branco falou de você essa semana ainda, ele tava falando de você, da irmã Cris. Quando você quiser, tá, Cris? Aparece, traz o maridão aí, venha pra gente comer um churrasco junto, a hora que vocês quiserem, tá? Obrigado pelo carinho aí, Deus abençoe vocês. Eu espero que a tua vida esteja uma bênção, né? Eu fico feliz de saber que Jesus está transformando a vida de vocês. Eu fico muito feliz, isso alegra muito meu coração e faz eu ter a sensação de que tudo vale a pena, tudo que eu estou passando na minha vida vale a pena pelo que eu estou vendo Deus fazer na vida de vocês, entendeu? Você é um exemplo disso, Cris, de ver Jesus transformar a vida de vocês, né? Eu fico muito feliz. Ontem muita gente sendo curada, né? Pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus, sendo transformadas, não sou eu, é Jesus, né? Mas poder ser um agente de mudança é algo realmente extraordinário. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, né? Carla Cavaton, a irmã faz um mocotó respeitável aí, hein? Respeitável, né? Cachoeira do Itapemirim, beijo para vocês, Deus abençoe. Eu vou ler o texto já, posso? Bom dia, Valdemir Gomes, Deus abençoe. Aquibaldo Martins, Ricardo Lima, bom dia. Era antes de casar, Sara, é isso aí. Vamos lá, posso ler? Posso ler o texto? Vamos junto comigo? A epígrafe do texto é o jovem lunático. Aqui a gente vai ter muita coisa para aprender também, né? A Bíblia é maravilhosa, nós estamos aprendendo coisa pra caramba, não é? Estamos aprendendo coisa pra caramba todo dia e a gente vai continuar nesse ritmo aí, tá? Beleza? Vamos lá. Eu tô arisco, é por isso que eu tô aqui, né, irmão? Se eu não fosse um cara arisco, eu não tava mais aqui faz horas já, né? Porque foi a terceira vez, né? Então eu tava de boa. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes. E vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o-mo. E trouxeram-lhe. E, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa dar para nós discernimento e entendimento da tua palavra, e que ela, meu Deus, possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Deus Espírito Santo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto traz uma lição para nós extraordinária. Extraordinária. Uma lição que todos deveriam aprender. Entendeu? Todos deveriam aprender. Nós andamos na presença de Jesus Cristo, porém nem sempre nós fazemos tudo aquilo que é preciso ser feito. Tudo bem, Ana Cláudia? Bom dia. Ok? Então, nós, eu e você, andamos, mas nem sempre a gente está andando da maneira correta. Nem sempre a gente está andando da maneira correta. Então, Jesus ele traz para a gente aqui um fato que ocorre muito. Oi, 3D do primo. Era para sair essa semana, mas não saiu. Eles disseram na segunda-feira que no máximo é 2 semanas. Então tem essa e a outra ainda de lastro. Tá? A gente está esperando também. Parece que vai ser boa, mas não sabemos ainda. Toma um remedinho, Marlene Ribeiro. Toma um remedinho. Tá ansiosa. Toma um Passiflora aí. Eu tô tomando Passiflora para poder ficar de boa. Tô tomando Passiflora porque eu comecei a tomar Passiflora. Tô dormindo bem. Tô de boa aí. Toma um Passiflora aí que vai dar boa. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão responderam, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O que é um espírito mudo? É um demônio que faz com que aquela pessoa não fale. Então, pode existir uma pessoa muda por causa de um espírito? Sim. Pode existir uma pessoa surda por causa de um espírito? Sim. Lulu, bom dia. Bom Tomás, bom dia. Sim. Está escrito aqui na Bíblia. Oi, Ângela, bom dia. Está aqui, ó. Entendeu? Passiflora, Marisley, você tem que tomar. Não toma remédio químico, não, que vai fazer mal para você. O verso 18 diz assim, ó, a esse, onde quer que o apanha, ou seja, quando o espírito pega ele, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Maísa Matos, bom dia, obrigado pela tua oferta. Então, existem, entendeu? Existem, escute aqui, determinadas castas. O que são castas? São grupos de espíritos. Fernando Godoy, bom dia, querido. São castas, são grupos, determinados grupos de espíritos malignos
que quando eles pegam uma pessoa, eles fazem coisas ruins, tá? Eles fazem coisas ruins. Onde quer que o apanha. Então veja, o espírito não permanecia dentro do cara. Eu queria avaliar esse texto aqui com você, bem devagarzinho, para você que trabalha com libertação, aprender isso aqui. Veja como é importante você conhecer a palavra de Deus para você fazer o teu trabalho. Esse aqui é importantíssimo para quem trabalha com libertação, para quem é pastor, obreiro, ora pelas pessoas. Oi, Sheila Albuquerque, bom dia, querida. Deus te abençoe. Tá? Então presta atenção. Onde quer que o apanha, ou seja, quando o espírito pegava ele, isso significa que o espírito não andava constantemente nele. Tá? Como é que a gente chama esse espírito? Migrador. Presta atenção, vou te dar algumas dicas aqui. É um espírito migrador. Entendeu? Por que ele é migrador? Porque ele não permanece na vítima. Ele sai e volta, sai e volta. Por isso que algumas vezes a pessoa tem um problema espiritual e você põe a mão na cabeça, ora e não manifesta e não acontece nada, porque o espírito não está lá. Ele só pega de vez em quando. Entendeu? Por isso ele é migrador. Ele não está endemoniado. Endemoniado significa que tem um ninho de demônios ali. Então, quando tem um ninho de demônio, o demônio permanece ali 24 horas, 7 dias. Entendeu? Ele está naquele lugar ali, é a casa dele. Certo? Então, não é este o caso. Tá? A Bíblia está explicando aqui bem direitinho para a gente entender bem como é a ação deste tipo de espírito. Tá? E a Bíblia está explicando aqui certinho para você olhar, ler, entender e aprender. Não, Kiki, não são os anjos caídos. Tá? Para você entender e aprender. Tá? Então, calma, Michele, que eu vou explicar. Vou chegar lá, se acalma aí. Respira, molha o bico. Deixa eu ir verso a verso. Porque tem bastante gente aqui que está começando a aprender e precisa aprender direito. Tá? A galera está com muita pressa e daí não entende nenhuma coisa nem outra. Então, respira e se acalma. Tá? Pastor, esse demônio migrador, pode haver transferência? Vera Sartori, veja. Esse espírito, ele está no Salmo 91. A seta que voa de dia. Também conhecido dessa maneira. O que é uma seta? É uma flecha atirada por um arco. Então ele pode vir sobre a pessoa de algumas maneiras diferentes. Ele pode ser enviado através de uma oferenda, de um trabalho, que é o que normalmente acontece, através de uma palavra de maldição. Entendeu? Então tem uma série de fatores que podem gerar a ação. Uma maldição hereditária, que tem muita gente que diz que não existe na Bíblia. Né? Entendeu? É isso aí. Então, presta atenção. E então, mas ali no Saul Elias Moreira é uma outra situação, não é essa aí, é uma situação diferente. Poderia se enquadrar também num espírito migrador, porém não era. Mas num outro momento a gente explica isso aí, que senão eu vou perder a linha de raciocínio aqui, tá bom, Elias? Mas é bom, o teu exemplo é bom também. Então, aqui nesse caso, esse espírito, quando pegava o guri, olha aí, onde quer que o apanhe, ou seja, quando o espírito vinha e pegava ele, despedaça-o, vírgula, ele espuma pela boca, vírgula, range os dentes,
vírgula, e vai se secando, ele vai definhando a pessoa. Entendeu? Ele vai definhando a pessoa, né? Ponto e vírgula. E eu disse aos teus discípulos que eu o expulsassem, e não puderam. Por que os discípulos de Jesus Cristo não puderam? Porque eles não tinham autoridade sobre esse espírito. Entendeu? Quando a gente for para o Velho Testamento, Lilian, daí a gente vai explicar os salmistas. Tem muita coisa para estudar, né? Aí eu preciso terminar o Novo primeiro, depois a gente vai para os livros do Velho, tá? Mas por enquanto nós vamos terminar o Novo. Certo, irmão? Elisa Oliveira, esse espírito migrador pode ser mais de um? Sim, claro que pode. Por isso que Jesus diz, essa casta. Porque não era um. Tá? Porque não era um. Vocês têm que aprender uma coisa, presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Escute o que eu vou dizer para você. João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então qualquer ação dentro disso é o espírito. Roubar, matar e destruir. Qualquer ação dentro dessas três situações, o Gabriel vai colocar aí para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então qualquer ação dentro do matar, roubar e destruir é Satanás, irmão. Então é um demônio. Entendeu? Não, Sidney, não. Tá? Então veja, eu vou ler de novo o verso 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, range os dentes e vai se secando. Ponto e vírgula. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Eu pergunto para você, por que os discípulos de Jesus Cristo, Pedro, João, Tiago, todo mundo que estava ali, não deu conta para expulsar, os caras? Fabiana Esteves. Oi, Fabiana, bom dia. Como tirar os espíritos, pastor? Cortador, migrador, devorador, sendo dizimista. A Bíblia diz que a única coisa que repreende é o dízimo, teu dízimo. Ser dizimista, só isso. Se você está no Velho Testamento, estou te dando resposta dentro do Velho Testamento. É devolver teu dízimo. É só assim. E eles não puderam expulsar. Por que eles não puderam expulsar? Porque eles não jejuavam e não oravam adequadamente. Porque eles estavam com Jesus, estavam começando, preste atenção, escute isso, estavam começando a sua carreira com Jesus, certo? Estavam começando a sua carreira, mas eles ainda não tinham autoridade sobre esta casta de demônios. Quer dizer isso o quê? Que existem várias castas de demônios. Que existem vários tipos de espíritos, que o mundo espiritual é muito complexo, que o mundo espiritual é organizado, ele não é uma zona, não é uma bagunça como todo mundo pensa. O mundo espiritual é como um exército e no exército tem patentes. Entendeu? Se você observar o livro de Daniel, no capítulo 10, depois você pode ir lá e olhar. Lá está escrito que existem principados, príncipes de reinos, demônios. Demônios que são príncipes de determinados reinos. Entendeu? Bom dia, Navis Spark. Gostei da tua figurinha aí. Pastor, casta e legião de demônios é a mesma coisa? Sim. Casta é tipo, legião é quantidade, nativiste. Mas não está errado. De uma maneira simples é a mesma coisa, né? Casta, veja, uma casta, o que é hoje, o que é uma casta no mundo normal? Uma casta é uma família, uma hereditariedade, um principado. Então, por exemplo, existe a família real da Inglaterra, é uma casta. Entendeu? É a mesma coisa. Então existe uma casta de demônios, é uma linhagem de demônios. Entendeu? É uma linhagem de um determinado espírito, é uma casta.
Na Bíblia existem 12 famílias, não é assim? Sim ou não? Você acha que no inferno o diabo não imitou isso? Entendeu? Tudo que Deus fez, o diabo imitou. Tá? Tudo isso. Oi, Eric, bom dia. Tudo isso. Tá? Então, são classes. Castas são classes, são grupos. Como se fossem uma família, uma linhagem de sangue. Tá? Como se fosse. Entendeu? Então, Jesus, eu vou continuar. Veja como a gente está vendo bastante informação aqui num texto, né? O que é potestade? Potestades e principados são sinônimos, tá? Potestades e principados são sinônimos, na verdade, né? São principados. O que é principado? Um rei que tem os seus príncipes, que tem os seus súditos, que tem os seus castelos, que tem as suas terras, que tem as suas propriedades, que tem as suas heranças. É um principado. Por exemplo, tem o Principado de Mônaco, não tem? Então, Mônaco é um lugar que tem os seus príncipes, tem os seus reis. É isso, só que é no mundo espiritual. Então, você veja como as pessoas não prestam atenção na palavra de Deus, né? Veja como as pessoas não prestam atenção na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, a minha memória hoje está difícil, vocês me perdoem aí, tá? Hoje minha memória está difícil aí. Fugiu, agora não vou poder explicar porque eu esqueci, passou, já era. Mas vamos ficar no principado. Existem principados, né? E as pessoas não... Ah, lembrei do Jesus, obrigado. Quando Jesus é tentado no deserto, a Bíblia diz que Satanás pega Jesus e leva ele no pináculo de um alto monte. Sim ou não? Escute aí. Sim ou não? E a Bíblia diz que ele mostra todos os reinos da terra e toda a sua glória. E ele diz assim: todos os reinos da terra e toda a sua glória me foram dadas. Não é isso que ele fala para Jesus? Então, o diabo, a terra toda é dele. Então, ele dividiu a terra em partes e colocou um auxiliar seu para cuidar de cada parte. Porque o diabo não é onipresente. Entendeu? O diabo não é onipresente, só Deus é onipresente. Então, cada lugar da terra que é do bicho, tem que ter um cara para cuidar. É como você ter uma fazenda e você ter um cara lá que cuida da tua fazenda. Entendeu? É isso. Pode ser do templo, Olga. Tá tudo bem. Do templo, de uma alta montanha. Pode ser onde você quiser. Tá? Então, cada lugar tem um espírito que domina aquela região. Um capataz, Leide Pereira. Isso mesmo, um capataz. Esse cara é o príncipe daquele lugar. Por quê? Porque o rei deles é o bicho. Por isso a Bíblia diz principados, porque o rei deles é Satanás. Entendeu? Mas é fácil isso aí, né? Tá entendendo, né? A gente tá falando sobre hierarquia. Entendeu? Um território, é isso aí. Tá? Então, cada estado, vamos colocar o Brasil aqui como exemplo, cada estado do Brasil tem um principado. Ok? Sobre o Brasil tem um principado. Se eu contar para vocês quem é, vocês caem para trás. Se eu contar para vocês, eu não vou falar porque muita gente vai se ofender, mas não vou falar. Mas dizer para você que é um espírito que simboliza uma mulher, né? Que está sobre o Brasil, um principado do Brasil. Entendeu? Né? Não vou falar que vai ofender muita gente e o pessoal vai ficar chateado. Então, né? Mas é um principado, é um espírito de uma mulher, chamado com o nome de mulher. Entendeu? É um principado que domina o país. Está perdendo as suas forças, mas ainda domina, né? Mas ainda domina, tem várias regiões, entendeu? Várias regiões aí que são dominados por essa entidade espiritual, né? Essa entidade espiritual
E aonde ela predomina com força são lugares pobres, porque ela não permite que as pessoas cresçam espiritualmente, financeiramente, né? Entendeu? São dominados. E aonde o principado perdeu força, esses lugares vêm prosperando, crescendo, o evangelho vem crescendo, a igreja de Jesus vem crescendo e vem diminuindo, né, a sua capacidade de controle, de força, entendeu? É um principado, tá? Em todos os países tem um que comanda, todos, sem nenhuma exceção, tá? Sem nenhuma exceção, todos têm, não tem, acha você que não. Ok? Todos têm, tá? E daí nos estados tem outros, cada um tem um. Daí por cidades também tem um, cada um tem um. Você não tenha dúvida disso aí, isso aí é... Irmão, o dia que você estiver espiritualizado suficientemente para poder ver as coisas do mundo espiritual, e você ouviu o Espírito Santo falar para você, eu quando vim para Guaratuba, quando Deus me trouxe para cá, Guaratuba foi conhecida por vários crimes bárbaros de crianças que foram sacrificadas em Guaratuba muitos anos atrás. E era conhecido como uma terra de sacrifício, aqui essa cidade onde eu moro. E o Senhor falou para mim, quando eu vim para cá, que o Senhor estava me dando essa terra, espiritualmente falando, né? Entendeu? Espiritualmente falando. Porque isso não tem necessidade, Fabiana Marques. O que vai mudar a tua vida saber o nome da entidade de cabeça do Brasil? Não tem necessidade de tu falar isso aí. O que vai agregar na tua vida? Nada. Entendeu? Pelo contrário, vai de repente estar aí. Né? Nada. Entendeu? Só você prestar atenção quem que é o ídolo do Brasil depois de Jesus. Só se pensar, só se olhar. Não é o primeiro mandamento? Não farás para ti imagem de escultura semelhante a homem, animal, blá, blá, né? Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, tem ciúmes. Não levantará para ti imagens de escultura. Quem é a imagem de escultura do Brasil? Padroeira do Brasil. Quem que é? Que não é Jesus. Você é inteligente, cara. Você é uma pessoa inteligente. Foi colocada no lugar de Jesus sobre o Brasil. Quem é? Você é uma pessoa inteligente. Então, né, não precisa que ofender ninguém, só você fica a teu critério aí. Não quero que ninguém se ofenda, porque aqui não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, né? Tá? Então, nossa intenção aqui não é ficar falando de religião e muito menos mal da religião dos outros. Eu não quero fazer isso e não vou fazer. Eu só estou aqui dizendo para você, te ensinando a palavra de Deus, só isso, essa é a minha função. O que você vai fazer com essa verdade, daí é um problema seu. Ok? Não precisa a gente ficar ofendendo ninguém, humilhando, falando mal, não tem necessidade disso aí. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O evangelho só pode ser pregado em paz e com amor. Então, para que as pessoas entendam, precisa ser pregado em paz. As pessoas vão entender. Entendeu? As pessoas vão entender, né? Então veja aqui. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula. Então eu vou responder de novo. Vou perguntar de novo. Por que os discípulos, os apóstolos, não conseguiram expulsar aquela entidade? Olha Jesus respondendo, está em vermelho, verso 19. E ele respondendo lhes disse, 2 pontos, olha o que Jesus respondeu. Ó geração incrédula. Qual que é o defeito dos caras? Incredulidade. Incredulidade. Entendeu? Então os caras andavam com Jesus, os caras estavam com Jesus, mas os caras não eram ainda uns caras com a fé madura. Vamos colocar assim? Com a fé madura, suficientemente forte para bater de frente com um espírito maligno de grande potência. Já disse para você, existem castas mais forte, mais fraco no inferno, né? Espiritualmente. Então, quando você vai orar, vai expulsar um demônio e você pega um rabicho qualquer, é na boa.
Agora, quando você pegar um grande e forte, se você não tiver bala na agulha, você vai passar vergonha e o espírito não vai sair. Entendeu? Não, Patrícia Lopes Oliveira, você que tem que saber isso aí. Todo mundo pode, porque você não pode, né? Se você quiser. Certo? Por isso que eu falo que quando você vai orar na casa de alguém, principalmente as irmãs, atenção aí, as irmãs que gostam de orar na casa dos irmãos, vamos lá orar pelos irmãos, daí você vai lá, põe a mão na cabeça daquela pessoa e manifesta um espírito maligno ali, pega um desses grandes aí, eu já vi muita gente apanhar, gerar um dano enorme na pessoa que está possuída por aquele espírito, porque como você viu aqui o que o espírito faz com a pessoa, ele domina, ele joga no chão, ele joga no fogo, ele faz a pessoa se bater, ele faz a pessoa secar e a pessoa pode ter um infarto e morrer. Se você não tiver domínio sobre o que você está fazendo. Entendeu? Eu quero que você, pelo amor de Jesus, aprenda o que eu estou te ensinando. Entendeu, irmão? Então porque o espírito ele tem ação, ele está dentro da pessoa. Isso aí é como você querer tirar sei lá, um objeto de dentro de uma garrafa. Se você não tiver as manhas, você quebra a garrafa. Então não se mete aonde você não é chamado, irmão. Né? Não tem aquela brincadeirinha que diz assim, não tem as manhas, não entra não? É bem isso aí. Entendeu? Você entendeu? Então o mundo espiritual não é algo para você brincar. É para você respeitar. Você não precisa ter medo. Mas você tem que ter respeito. Sacou? E se você não tiver alicerçado na sua fé, né? Porque uma pessoa alicerçada na sua fé, ele não vai fazer uma obra de evangelismo, ele não vai pregar em algum lugar se ele não estiver jejuando, se ele não estiver orando, se ele não estiver revestido pela sua igreja, né? Ele não vai lá à toa. Então ele vai estar preparado. Por quê? Porque ele é uma pessoa espiritual. Que ele está preparado, porque ele está apto a fazer aqueles trabalhos, porque ele conhece a palavra de Deus, porque ele sabe que ele pode bater de frente com uma potestade, com um chefe de cabeça. Entendeu, irmão? Então, se você não tiver estrutura, não se meta. Não é vergonha você ser novo, cara. Não vai se meter onde você não sabe. Então os discípulos, eles não tinham fé suficiente. E Jesus os exorta dizendo, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Por que Jesus está falando isso? Porque os caras tentaram tirar o demônio do cara e não conseguiram. Entendeu? E não vai conseguir. E se você não tiver as manhas, não se meta, porque senão você vai se dar mal e as pessoas podem se machucar, pode gerar um problema gravíssimo isso aí. E a responsabilidade é sua. Entendeu? Então você precisa estar preparado. Preparado. Entendeu? Então, vamos continuar o texto. 20 diz assim, ó, e trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Quando o espírito viu quem? Jesus. Quando esse espírito viu Jesus, ele se agitou com violência. E caindo, o endemoninhado por terra. Por quê? Porque agora o demônio estava dentro dele. Então o demônio estava aninhado dentro do cara. Certo? E agora o demônio não poderia mais sair, porque já estava debaixo da autoridade de Jesus já. Então não tinha como ele soltar ele e vazar, para não ser pego. Já era, ele perdeu aqui, tá?
revolvia-se espumando. E Jesus olhando para aquele endemoniado, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te ensinar aqui. Preste atenção no que eu vou te ensinar. Tá? Preste atenção. Quando o moço caiu endemoniado, se fosse você, afoito, você não ia nem olhar para o pai dele. Você ia olhar para aquele espírito manifesto na tua frente, ia ficar com vontade de ir para cima e você já ia para cima do demônio. Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou o cara endemoniado, espumando ali no chão, e Jesus cagou pro demônio. Presta atenção no que a Bíblia está ensinando para você. Jesus cagou pro demônio. Por quê? Porque o demônio era a causa. E Jesus foi... o demônio não era a causa, não. Jesus foi na causa. O demônio era o resultado de uma ação. Mas Jesus precisava resolver a causa. Escute isso aqui. Tá? Então, e perguntando ao pai dele, Jesus olhando o cara se quebrando ali no chão, Jesus olhou para o pai dele calmamente, Jesus olhando para o pai dele, deixando o pau torar ali com o demônio, abandonou o cara. Entendeu? O demônio era consequência do processo. Ok? Então veja o que Jesus fez. Olhou para o seu pai e falou assim: há quanto tempo que acontece isso com ele? Jesus entrevistou o pai dele. E você poderia olhar para mim e dizer assim: pastor, mas Deus não é onisciente? Presta atenção no que a Bíblia está falando. Jesus olhou para o cara e falou: cara, quanto tempo que o demônio está fazendo isso com o teu filho? Porque poderia ter começado ontem. E aí Jesus iria saber o porquê o bicho estava lá. Então Jesus foi conversar com o pai. Entendeu? Jesus foi conversar com o pai. Porque o pai era a causa do mal e não o filho. O demônio pegava o filho por causa do pai. Tem muita gente que fala que não tem maldição hereditária. Ah, na Bíblia não tem maldição hereditária. Então por que o demônio pegava o filho e Jesus foi falar com o pai? Preste atenção no que a Bíblia está falando, irmão. Isso aqui não é o que eu acho. Edinaldo, eu não acho que cagou um desrespeito. É só uma força de expressão. Edinaldo Antônio, eu não acho que eu estou falando que Jesus cagou uma falta de respeito com Jesus. Por quê? Jesus cagou pro demônio, irmão. Eu não entendo esse teu... Isso é dedos, irmão. Jesus não tem dedos, cara. Por isso que tem uns que expulsam o demônio e outros só ficam falando. Cheio de dedinho. Cagou, irmão. Você tem que aprender a verdade. Tem que parar com essa religiosidade idiota aí. Ai, fala palavrão. Vai se ferrar, irmão. Fala palavrão, mas quando eu mando o diabo sair, ele sai. E os caras que ficam falando bonitinho aí em português, você vê um demônio e sai correndo. Jesus é o Senhor, irmão. Ele cagou pro demônio. Entendeu? Cagou pro cara. O cara tá se quebrando ali, ele virou as costas e falou com o pai. Falou, daí, quanto tempo que tá acontecendo isso aí com o cara? Vamos na Bíblia, irmão. Presta atenção. E ele disse, desde a sua infância. Então, desde que a criança nasceu, aquele demônio pegava aquela criança. Então, o que Jesus olhou? Que o problema não era com a criança, o problema era com o pai. Porque que pecado aquela criança tinha para o demônio abrir uma brecha para o demônio pegar ela? Preste atenção no que a Bíblia está falando. Jesus está ensinando você. Entendeu?
Escute isso aqui. Ele pega a criança, ele pega ele desde que ele era criança. Entendeu? Preste atenção, Jesus está ensinando você aqui, ó, como é que você identifica a origem do Espírito, por que ele vem. Entendeu? Por que aquele Espírito pega aquela criança? Entendeu? Por que aquele Espírito pega aquela criança, irmão? Por que aquele Espírito pega aquela pessoa? Você precisa saber. Veja, Jesus está ensinando. Jesus perguntou, por que você não vai perguntar? Entendeu, irmão? Então, se você vai fazer uma libertação, você precisa entrevistar a pessoa, você precisa saber o que é que está acontecendo, porque ninguém é adivinho, irmão. Conversar, o que foi que aconteceu, quando isso começou a acontecer. Quando começou a acontecer, vou dar um exemplo para você. Esse problema com meu filho, a mãe vai na igreja. Vou dar um exemplo aqui para você, característico. Isso é clássico, isso aí. A mãe está indo na igreja com uma criança e a criança com problema psicológico, a criança demônio pegando, um jovem, 19, 18, que não importa a idade. E aí você vai conversar com a mãe e fala, cara, quando começou? Começou quando o pai dele saiu de casa. Ou a mãe saiu de casa. Mas quando ele saiu de casa, veja o que eu pergunto, mas quando ele saiu de casa por quê? Ele foi morar com a amante. Então o que você entende espiritualmente? Que a amante fez uma obra de magia para desmanchar o casamento. E quando ela fez uma obra de magia ou de bruxaria, o valha, aquele espírito que veio para destruir aquele casamento, aquele laço, pegou a criança. Entendeu? Então você identificou que aquela criança está com aquele problema por causa de uma obra de magia que outra pessoa fez. Você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe, você está consciente, você está ciente já. Aí você vai trabalhar o problema. É assim que você entende. E eu estou aqui te ensinando como fazer. Entendeu, Silvana Andrade? Aconteceu assim mesmo comigo, pastor. Caeta. Verdade, pastor. Aconteceu comigo. Irmão, o pastor sabe o que está falando. O pastor sabe o que está falando para você. Estou te ensinando. Presta atenção. Eu estou dividindo o meu conhecimento com você. Você que é pastor, você que é pastora, você que trabalha na igreja, você que cuida de pessoas. Preste atenção. Não acontece as coisas do nada. O mundo espiritual não é do nada. Sempre tem uma origem. Entendeu? Sempre tem uma origem, irmão. O problema, o espírito entrou em função de algo que aconteceu. Você está entendendo? Entrou em função de algo que aconteceu. Então o que você precisa fazer? Primeiro você identificou de onde o espírito vem. É o que Jesus está fazendo aqui, irmão. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está conversando com o cara e dizendo desde quando que esse negócio aqui acontece. E o cara está falando para ele, acontece desde que ele era pequeno. Então se é por causa se é criança, então o que foi que o pai fez que gerou alguma coisa que abriu a porta para aquele espírito entrasse na sua casa e pegasse seu filho? Então Jesus identificou aonde estava a legalidade daquele espírito, para que ele ficasse e não saísse. Havia uma legalidade. Uma legalidade é uma porta, uma brecha, você pode chamar como você quiser. Entendeu? Houve uma legalidade, uma quebra de princípios, enfim, de aliança, houve uma legalidade onde o cara entrou. Pode ser, Dariano, um adultério, pode ser, claro que pode. Uma ação ali, onde abriu uma brecha para o bicho entrar no meio da família. E quando ele entrar no meio da família, aquele que está mais desprotegido é quem ele vai pegar. Entendeu? Então você descobre a causa. E quando você descobre a causa, é como na medicina. Quando você descobre o que está gerando aquele problema,
você vai usar o remédio para tratar. É isso aí, irmão. Então eu vou continuar aqui, porque eu já quero encerrar, porque já está no meu horário e eu estou atrasado já. Que hoje o nosso assunto está tão legal, né? Que a gente vai expandindo ele aí e daí demora mais um pouquinho, né? Mas eu falei para você que esse texto tinha bastante coisa para a gente aprender aqui. Tá? Bastante coisa para a gente aprender aqui. Tá bom? Então, Jesus pergunta, e ele disse, desde a infância. Aí no 22 diz assim, ó. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Por que ele falou para Jesus, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa? Por quê? Porque ele não acreditava em Jesus. Ele não tinha fé. Entendeu? Aqui tá tranquilo, Renata, mas também tem dengue, chikungunya, tá o Brasil inteiro, minha querida. Né? Então, ele não acreditava. Ele não acreditava. Luxley, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. E a incredulidade dele fazia com que aquele espírito tivesse legalidade para permanecer no seu filho. Paixão, gameplay. E quando não manifesta dessa forma, quando entender que é um espírito, você vai perceber pelo Espírito Santo de Deus. Então você precisa se converter, é a história do Pai. Você precisa se converter, buscar Jesus, ter espiritualidade. Quando você estiver orando, Deus vai mostrar para você. Deus vai mostrar para você. Entendeu? Então, Jesus identificou o problema. E Jesus resolveu o problema. Veja, está aqui, está claro isso aqui, ó. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus, o cara está endemoniado, estrebuchando no chão, e Jesus está conversando com o Pai. Preste atenção no texto. Jesus está cagando pro demônio. O piá tá do lado ali, endemoniado, rilhando, o diabo jogando, e Jesus virou as costas e cagou para ele estar conversando com o Pai. Presta atenção no texto, irmão. Para você não ser um crente cheio de mimimi, casquinha de ferida. Ai, coitado, que mano é coitado, irmão. A função do evangelho é ganhar almas para Jesus Cristo. Tá cheio de gente que quer ir na igreja, tira o demônio do meu filho, mas ele não quer se converter. Entenda o que Jesus está falando. Jesus só vai libertar a tua família se você for para a igreja, cara. Jesus só vai mudar a tua vida se você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Jesus só vai entrar na tua vida se você se render a Cristo. Senão, o demônio é problema seu. E você tem que entender isso. Jesus cagou pro piá, cagou pro demônio, cagou, irmão. Ele virou pro cara e falou, cara, você, como assim? Se você crê, tudo você pode, mas você tem que crer, porque se você não crer, você tá no mato. Você tá entendendo o que o texto tá falando? As pessoas não querem ir na igreja, as pessoas não querem se converter, as pessoas não querem ser crente, elas querem só se livrar do demônio. E Jesus tá falando que não, que ele tá cagando pra você. Cagou, irmão. Mas olha ali o meu filho. Cara, é problema seu. Olha o que Jesus está falando aqui no texto. É problema seu. Enquanto você não se converter, a tua família não vai ser transformada. Você não vai ser transformado. Não existe almoço grátis, como essas igrejas pregam aí. Não existe almoço grátis, irmão. Vem na igreja, Jesus vai me libertar, Jesus vai me curar e eu vou voltar pro mundo. Não vai, não. Não vai, não. Não é essa a função da igreja. E você tem que aprender isso. Porque daí você fica, eu já falei, vou falar de novo aqui. Você fica indo na casa das pessoas, orando, daí você vai lá, tira os demônios, você vai lá orar pelos caras, orar pela prosperidade das famílias. Pastor, vamos lá. E o cara não vai na igreja, mas ele vai na igreja por quê? Se você dá tudo para ele de graça. Então você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua obra. E você tem que aprender isso.
Você tem que aprender isso. Daí as pessoas me dizem que eu não tenho sensibilidade, que eu não tenho pena das pessoas. Você não viu um monte de gente falando isso de mim? Que eu sou um grosseiro, que eu não tenho educação, que eu xingo, que eu falo isso, que eu sou isso, que esse pastor não é de Deus, porque ele não tem amor pelas almas. Você não vê as pessoas falando isso de mim? E o que eles iam falar de Jesus, se Jesus está conversando com o pai do cara e o menino, o demônio está matando o piá, se quebrando? As pessoas iam olhar e falar, Jesus, mas por que você não tira o demônio do piá primeiro, depois você conversa com o cara? Não é isso que as pessoas estão dizendo? Juliane Santos, obrigado pela tua oferta. Não é isso que as pessoas estão pregando nessas igrejas aí? Graça sobre graça? Não é isso aí? Pastor, Jesus cagou pro piá, irmão. O diabo tá aí a vida inteira, vai fazer diferença 5 minutos a mais, 5 minutos a menos? Desde criança o diabo pega o piá, joga ele pra todo lado, daí agora o problema é meu, a preocupação é minha. Daí quando eu falo eu sou ruim. Daí eu que sou ruim, porque eu caguei pro... Você dane, irmão, não é problema meu. Ah, mas os pobres, cara, pobre você sempre vai ter na tua vida. Demoniado tá cheio. Tua função é ganhar almas para o reino. Essa é a tua função, essa é a função da igreja. Não é o resto. O resto é se der, você faz. Agora os caras não querem Jesus, não quer saber de ir na igreja, não quer se converter. Os caras não querem pagar o preço, mas ele quer o milagre de Jesus. Jesus não. Jesus não. Vamos orar, depois a gente volta aí mais, tá? Eu preciso ir embora, que já deu meu horário já. Beleza? Amanhã a gente volta e manda mais um pouco aí, tá? Amanhã a gente volta e conversa mais um pouco. Não esquece do batismo, dia 29 de março, São José dos Pinhais. Você não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? Se inscreva para o batismo. Beleza? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti e quando beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês. Tchau. Até depois.